Isaías 59, versos 14 e 15. Observem, por favor, o que diz a palavra de Deus. Pelo que o direito se retirou, e a justiça se pôs de longe, porque a verdade anda tropeçando pelas praças, e a retidão não pode entrar. Sim, a verdade sumiu, e quem se desvia do mal é tratado como presa. O Senhor viu isto e desaprovou o não haver justiça. Eu vou repetir esse texto porque ele é muito importante, ele é fundamento para nós. Pelo que o direito se retirou, e a justiça se pôs de longe, porque a verdade anda tropeçando pelas praças. Guarde bem essa expressão, tropeçando pelas praças, e a retidão não pode entrar. Sim, a verdade sumiu, e quem se desvia do mal é tratado como preso. O Senhor viu isto e desaprovou o não haver justiça. Aqui está algo tremendamente significativo. Este era o quadro que está exposto para nós aqui, o quadro que a nação, o povo de Deus estava vivendo naquela época. E quando eu pedi para vocês destacarem a expressão a verdade anda tropeçando nas praças, foi com um objetivo. As praças, antigamente, elas eram usadas de um modo diferente como nós entendemos hoje. Hoje nós pensamos uma praça pública, nós pensamos em um ambiente, talvez com algum jardim, algumas fontes, alguns bancos para nós sentarmos. E muitos pássaros nas árvores. Mas antigamente as praças tinham uma outra finalidade. Quando nós pensamos nessas praças, se vocês pensarem praças no contexto do Novo Testamento, vocês vão encontrar uma palavra chamada agora. É o agora com acento no A, que eram praças onde se discutia a justiça, a verdade, onde muitos julgamentos eram feitos. Temos vários textos para mostrar isto. Eu vou apenas mostrar um para vocês. Atos 16. Abram comigo, por favor. Atos 16. Para vocês entenderem aqui o que as praças significavam naquele tempo. Atos 16, versículo 19. Paulo e Sila encontravam-se em Filipe. E aqui aconteceu que ele desmascarou, Paulo, aquela jovem adivinhadora, e isso custou a ele a prisão. Aí o verso 19 diz assim: vendo os seus senhores que lhes desfizera a esperança do lucro, agarrando Paulo e Silas, o arrastaram para a praça, à presença das autoridades. É exatamente aqui. Ali é onde julgava-se todas as coisas, era o ágora, onde as coisas importantes de uma cidade eram debatidas. Ali falava sobre todos os aspectos de direitos, de valores sobre a vida. Então, quando nós falamos de praça, ou praças no Novo e no Velho Testamento, nós estamos falando do núcleo que representa tudo aquilo que é de mais importante que está dirigindo uma cidade. Aí vocês vão entender por que Isaías estava dizendo que a verdade anda tropeçando nas praças e a retidão não pôde entrar. Sim, a verdade sumiu. E o que se desvia do mal é tratado como presa. Esta é a realidade. Mostra-nos aqui a palavra de Deus que naquela ocasião, dentro daquele contexto, estava havendo o quê? Uma tremenda expressão de corrupção, tanto moral como religiosa. Sabe o que estava acontecendo aqui com o povo da primeira aliança? Apostasia moral e religiosa. E quando nós chegamos nessa realidade onde a verdade tropeça nas praças, é porque nós estamos numa situação mais crítica de uma sociedade, onde já não tem mais por onde a corrupção penetrar para destruí-la. É exatamente isso que a palavra de Deus quer nos mostrar. Há uma rebelião, havia uma rebelião, uma apostasia moral, clara naquela época.
Irmãos e irmãs, está acontecendo exatamente nesse tempo agora. A mesma coisa. Nós estamos diante da maior expressão de apostasia moral e espiritual de todos os tempos. E nós precisamos que o Espírito Santo nos socorra. E nós vamos verificar, irmãos e irmãs, que isso tudo tem um mecanismo, um processo, que podemos ganhar a revelação do Espírito Santo para entendermos como que isso pode acontecer. Como que estas realidades tão terríveis podem penetrar, não só numa sociedade, mas no meio do povo de Deus e destruir o povo de Deus. Isaías 5,13 diz assim: portanto, o meu povo será levado cativo, por falta de entendimento. Os seus nobres terão fome, e a sua multidão se secará de sede. Verso 20. Ai dos que chamam mal, ai do que ao mal chamam bem e ao bem mal, que fazem da escuridade luz e da luz, que fazem da escuridade luz e da luz escuridade. Põem o amargo por doce e o doce por amargo. Vocês estão percebendo aqui a queixa do Senhor em relação ao seu povo? Há uma inversão completa de valores no coração do seu povo. Há uma inversão notória aqui para nós. Lembre-se que a queixa do Senhor, como nós destacamos aqui no livro de Isaías 59, que a verdade já estava tropeçando pelas praças, a verdade havia sumido, e quem se desviava do mal é tratado como presa. Como presa. Agora vamos ver algumas passagens do Novo Testamento que nos mostram isso. Lembre-se, o nosso tópico está levantando as questões a respeito do reino dos céus e os últimos dias. Qual é o papel da igreja em todo esse processo? Vamos pegar 2 Tessalonicenses, capítulo 2. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 9 a 12. Diz assim: ora, o aparecimento do iníquo é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder, sinais e prodígios da mentira, e com todo engano de injustiça aos que perecem, porque não acolheram o amor da verdade, para serem salvos. É por esse motivo, pois, que Deus lhes manda a operação do erro, para darem crédito à mentira, a fim de serem julgados todos quantos não deram crédito à verdade. Antes, pelo contrário, olha só, deleitaram-se com a injustiça. Vocês vão perceber que esses textos vão trazer mais e mais luz ao nosso coração. Como que a verdade tem sido solapada, como que ela tem sido desprezada. Nas mínimas coisas, num telefonema. Fulano está em casa? Não, ele não está em casa. Diga que eu não estou. Isso é solapar a verdade. Isso simplesmente está de mãos dadas com a injustiça. Isso é simplesmente estar ao lado daquele que é o pai da mentira. Vamos pegar uma outra citação. Romanos capítulo 1, versículo 18. Romanos capítulo 1, versículo 18. A palavra de Deus diz assim: a ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Veja só que impressionante. Eles detêm, impedem, seguram a verdade pela injustiça. Veja que o que impera é a injustiça, é a mentira. Versículo 25: pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo o Criador adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. Amém. Aqui não só eles detêm, mas aqui a palavra está nos mostrando, eles mudaram a verdade em mentira. Olha só que impressionante, irmãos.
Daqui a pouco isso vai fazer muito mais sentido aos nossos corações. Vamos pegar outros textos. 2 Timóteo. 2 Timóteo. 2 Timóteo, capítulo 2. Versículos 17 e 18. A palavra de Deus diz assim: além disso, a linguagem deles corrói como câncer, entre os quais se incluem Himeneu e Fileto. Estes se desviaram da verdade, asseverando que a ressurreição já se realizou, e estão pervertendo a fé de alguns. Aqui nós temos a experiência desses dois, que estão incluídos em outros, com outros, Himeneu e Fileto. Eles se desviaram da verdade. Vejam como que a verdade ela já não é aceita mais nas praças, onde todo aquele aspecto de núcleo que mantém uma sociedade de acordo com a vontade de Deus, ele já está completamente contaminado. Vejamos uma outra passagem, ainda nesse livro de 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 8. E do modo porque Janes e Jambres resistiram a Moisés, também estes resistem à verdade. São homens de todo corrompido, na mente réprobos quanto à fé. Eles resistem à verdade. Nesse mesmo livro, capítulo 4, onde vocês estão pertinho aí, versículo 4. E se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas. Vamos pegar mais um texto só. 2 Timóteo 2, versículo 2. 2 Timóteo 2, verso 2. E muitos seguirão as suas práticas libertinas, e por causa deles será infamado o caminho da verdade. Irmãos e irmãs, o mundo está debaixo da corrupção moral e espiritual. Isso chama-se apostasia. 2 Pedro 2,2, eu vou ler novamente. E muitos seguirão as suas práticas libertinas, e por causa deles será infamado o caminho da verdade. Irmãos e irmãs, eu estava dizendo que este mundo está imergido debaixo da corrupção moral e espiritual. E quando digo isto, o povo de Deus está no meio. Não quero dizer aquele ou outro grupo, não. Nós devemos entender que fazemos parte de um povo. E este povo está realmente sofrendo profundamente esta realidade. A justiça se colocou longe e a verdade anda tropeçando nas praças. Significa o quê? Que o mal se tornou normal. O mal da sociedade se tornou normal. Terrível. Quando a falta da verdade, irmãos, a corrupção é desenfreada. É desenfreada. Vamos dar um passo além. Qual é o papel da igreja em toda essa situação de corrupção? A Bíblia responde. 1 Timóteo 3,15. Aqui está a resposta que nós temos em relação a tudo isso que estamos contemplando aos nossos olhos. 1 Timóteo 3, verso 15. Para que, se eu tardar, fique ciente de como se deve proceder na casa de Deus, que é a igreja, do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade. Aqui está o modo pelo qual a igreja deve proceder, deve agir e reagir diante de uma sociedade que é pautada na mentira. Na mentira. Vocês já ouviram falar de um termo, pós-modernidade. Agora, vocês já ouviram falar de um termo pós-verdade? Já, vocês já ouviram nas notícias. Me permita ler aqui algumas considerações aqui. Nós estamos numa sociedade
pós-verdade hoje. O que é isto? Que a verdade não é mais verdade.